versículos apenas, e depois nós damos então início à meditação da palavra de Deus. João 7, verso 37 nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O verso 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aí no versículo 39 diz assim: e isso disse ele do Espírito. Ou seja, o que ele falou no versículo 38, ele estava fazendo uma referência ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Amém? Segure a Bíblia aberta nesse momento. Vamos fazer uma oração, primeiramente de gratidão ao Senhor por esse culto, e também pedindo direcionamento do céu sobre nossas vidas. Pai, na tua presença neste momento, nós somos gratos a ti, Senhor, por tudo que já temos visto e ouvido nesse lugar. Senhor, as palavras, os louvores, cada expressão, Senhor, de adoração nessa noite, eu tenho certeza que já tem subido até a tua presença. E nesse momento, ó Pai, nós cremos que o Senhor também tem algo do céu para nossas vidas, através da tua palavra. A minha oração, Pai, junto com os meus irmãos, é para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesta hora. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja nosso professor, que possamos ouvir, entender, ó Pai, o teu propósito com esta palavra, e que acima de tudo em nossas vidas o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. E amém. Você pode estar assentado. Aleluia. Meus irmãos, já foi falado aqui nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus ser essa força que nos mantém de pé muitas vezes, em meio às lutas, em meio às provações da nossa vida. Louvores já fizeram menção a isso, palavras já fizeram menção a isso. E é tão lindo, irmãos, o trabalhar de Deus, porque tudo aquilo que já foi cantado e falado nessa noite vem de encontro com essa palavra que o Senhor colocou no meu coração durante esta tarde. Essa palavra eu ministrei para a igreja há um pouco mais de um ano atrás, mas o Espírito Santo nessa tarde fazia ela queimar no meu coração mais uma vez, e eu creio que há um propósito nisso nessa noite. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração nesse momento. Você também acredita nisso? Amém? Amém. Já foi falado aqui, irmãos, sobre o Espírito Santo ser essa força, e hoje nós vamos ver que essa força é uma força inesgotável, é uma força que não pode ser dosada, é uma força que não pode ser dividida, é uma força que não pode ser colocada numa caixinha ou numa gaveta, mas não, é uma força que, como o versículo diz, é como que um rio de água que flui do seu ventre, do seu interior. Glória a Deus. E talvez, irmãos, um dos maiores desafios para a igreja seja enxergar o Espírito Santo de Deus como sendo Deus. Talvez um dos maiores desafios nossos seja olhar e entender a função, o propósito do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o texto diz que nós somos templos do Espírito Santo, a habitação dele. Mas um dos maiores desafios é nós entendermos que esse Espírito, ele é Deus. Ele não é uma fração de Deus. Ele não é uma subcategoria de Deus. Ele não é um funcionário de Deus, por assim dizer. O Espírito Santo é Deus. Amém? Por que esse é um grande desafio, irmãos? Porque se nós realmente entendêssemos isso, nós teríamos convicção todos os dias de que Deus está em nós. Já foi falado aqui nessa noite, já foi cantado aqui nessa noite.
sobre esse desafio de quando nós estamos passando por desertos, vales, tribulações em nossas vidas, e muitas vezes parece que estamos sós. Quem de nós nunca teve aquela impressão de estar só? E eu não falo aqui só no sentido de não ter pessoas ao redor, porque muitas vezes você tem pessoas ao teu redor e está se sentindo só. É verdade ou eu estou falando alguma mentira aqui? Muitas vezes você se encontra em desertos, em tribulações, em provas na tua vida que são tão grandes, que realmente é como se você estivesse no meio do deserto e olhasse ao teu redor e não visse nada, esperança alguma, caminho algum, rumo algum, se sentisse só. Mas nessa noite eu creio que a palavra de Deus vai despertar você para uma grande verdade. Se você crer em Jesus, como diz as Escrituras, há um rio que vai começar a fluir do teu interior. Esse rio chama-se presença de Deus na tua vida. Esse rio é o Espírito Santo de Deus na tua vida. E entendendo isso, a partir de entender isso, mesmo que você passe por desertos na tua vida, irmão, deserto é sinal de sequidão, mas não tem problema, porque tem um rio fluindo dentro de você. Deserto é sinal de escassez, mas não tem problema, porque aonde tem rio fluindo, ali existe bonança, ali existe vida, ali existe a presença do Senhor. Versículo de número 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Essa festa que o versículo 37 está fazendo referência, irmãos, era uma festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Nesta festa, irmãos, durante muitos dias, todo o povo judeu, ele vinha para Jerusalém, mas eles não ficavam em pousadas, eles não ficavam em estalagens, eles não ficavam, como se fosse nos dias de hoje, em hotéis, em Airbnb, não. Eles traziam tendas, e eles armavam essas tendas ao redor de Jerusalém. Essa festa, irmãos, ela tinha um objetivo. O objetivo dessa festa era lembrar o povo do tempo em que eles peregrinaram no deserto. Quando eles peregrinaram no deserto, eles não tinham casa, eles não tinham água na torneira, eles não tinham muito, diversidade de bens, não. Eles habitavam em tendas. Eles dependiam exclusivamente do maná e da água que o Senhor fazia brotar, literalmente brotar em pedras e em lugares do deserto. E essa festa ela foi instituída, irmãos, para que o povo não esquecesse disso, para que o povo sempre olhasse para trás e se lembrasse de onde o Senhor os havia tirado. Peregrinamos muito tempo no deserto, e então eles armavam tendas e ficavam ali muitos dias. E o último dia da festa, irmãos, como é chamado aqui, o grande dia da festa, havia muita celebração, havia muitos cânticos, muitos sacrifícios. Só que tem um detalhe, irmãos, por séculos, essa festa dos tabernáculos, e por assim dizer, toda a religiosidade dos judeus, tornaram-se apenas momentos culturais. A festa perdeu ao longo da história o seu propósito real, verdadeiro, que era lembrar o povo da provisão de Deus. A festa dos tabernáculos era quase que um turismo que eles faziam, uma viagem de aventura. Só que não era esse o propósito dessa festa. Durante muitos séculos o povo foi se afastando de Deus, e os seus rituais, as suas festas, os seus sacrifícios,
já não eram mais aquilo que lá atrás, quando foram estabelecidos, deveriam ser. Algo que os aproximasse, algo que os conectasse ao Senhor. Para você ter uma ideia, a Bíblia registra que houve 400 anos, 4 séculos, no período intertestamentário, ou seja, desde que o Velho Testamento, no livro de Malaquias, até que o Novo Testamento nos Evangelhos, ele começa a ser escrito, houve um tempo de 400 anos em que o povo não ouviu a voz de Deus. Tamanho era a distância daquele povo de Deus, mas eles continuavam indo na festa dos tabernáculos. Aleluia. Eles continuavam indo e praticando seus rituais religiosos, mas não havia mais conexão com o Senhor. Perdeu-se o propósito. Aí no último dia da festa, no grande dia da festa, em que o povo lembrava do tempo que passou no deserto, Jesus, como que num tom de ironia, levanta-se no meio daquele povo e diz assim: se alguém tiver sede, venha até a mim e beba. Aleluia. Para nós isso não pode, talvez não faz muito sentido, mas para quem estava lembrando do tempo de seca, para quem estava lembrando do tempo de deserto, essa era uma fala carregada de significado. Porque Jesus estava falando para um povo que não apenas lembrava do deserto no sentido de praticar essa festa uma vez por ano. Jesus estava falando para um povo que estava literalmente seco, vazio da presença de Deus. Jesus estava falando para um povo que havia sido estabelecido num lugar que agora tinha rios, que agora tinha fontes de água potável, que agora tinha mantimento, que agora tinha plantação e colheita, mas na verdade é que eles estavam secos no seu interior e na sua alma. E para este povo, Jesus se levanta e fala: se vocês têm sede, mas não a sede de um copo de água, se vocês têm sede no seu interior, aleluia, aleluia, se você tem sede no teu interior, venha até mim e beba. Esse ritual aqui, essa festa aqui vai acabar, vocês vão voltar para casa, vocês vão celebrar que agora vocês têm água num pote, num vaso, numa vasilha dentro de casa, mas vocês ainda têm sede no seu interior. Vocês estão celebrando aqui o sucesso, as construções, as cidades, a nação que foi edificada, que saiu do deserto, que agora pode pegar um copo e tomar água, mas a verdade é que vocês ainda estão sedentos. Aleluia. E o Senhor fala nessa noite mais uma vez nesse lugar. Meus irmãos, muitas vezes nós entramos num ciclo como o povo judeu entrou, num ciclo de rituais. Muitas vezes nós temos um ritual de gratidão por aquilo que conquistamos. Nós olhamos para trás e nos lembramos da onde o Senhor nos tirou. Nós nos lembramos da pouca provisão que nós tínhamos no começo da nossa caminhada, das dificuldades financeiras, dos momentos de saúde debilitada, dos momentos de provação dentro do lar. Ai, nós nos alegramos e aí pensamos: agora estamos bem, agora, graças a Deus, as portas se abriram, agora, graças a Deus, as contas começaram a ser pagas, o negócio começou a andar, o negócio começou a fluir, agora eu tenho água no copo, que bênção, que maravilha. Mas nessa noite o Senhor está falando com alguém que tem água no seu copo, mas está seco no seu interior. O Senhor está falando para alguém que tem mantimento em cima da mesa, mas está faminto da presença de Deus no seu interior.
Alguém tem ouvidos para ouvir a voz do Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. O povo judeu cantava vitória da festa dos tabernáculos. O povo judeu cantava vantagem na festa dos tabernáculos. Acabou-se o tempo do deserto. Acabou-se o tempo da escassez. Agora o negócio está andando. Oh, que bênção. Agora o negócio está fluindo. Que maravilha. Agora as portas estão se abrindo. Que bênção. Mas eu digo a você nessa noite: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o mais importante, que é a sua alma? O que adiantam conquistas terrenas? O que adianta a água no copo, mais seca na alma? O que adianta comida na mesa, mais fome na alma? O que adianta, como foi cantado aqui nessa noite, sorriso no rosto, mas tristeza no seu interior? O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. O Senhor está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Eu não sei qual era o seu propósito, a sua intenção a vir a esse culto nessa noite, mas eu digo para você que Deus, sim, Ele tem um propósito estabelecido para a tua vida nessa noite, neste lugar. E esse propósito de Deus estabelecido para a tua vida é que você saia daqui hoje com um rio de água viva fluindo no teu interior. Aleluia, 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 aleluia. O deserto financeiro já passou, mas Deus te trouxe aqui hoje não para falar de finanças. Deus te trouxe aqui hoje para falar do deserto espiritual que você se encontra. Talvez o deserto da enfermidade você já superou, mas Deus te trouxe aqui hoje para falar do deserto espiritual. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Seca. Deserto é lugar sem perspectiva. Deserto é lugar de racionamento. Mas Jesus, irmãos, quando Ele está dando esse direcionamento para o povo, Ele está mostrando duas coisas. A primeira é que o caminho é Ele. É o único caminho, não existe outro, não existe atalho, não existe terceira via, só existem dois caminhos. E o caminho que leva à salvação chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Ele diz: venha até mim, eu sou o caminho. Mas Ele também estava mostrando-nos para aqueles que vêm até Ele, que o Espírito Santo que havia de ser derramado nesse momento da história ainda não havia sido derramado, mas glorifique a Deus porque agora já foi derramado sobre a sua igreja. O Espírito Santo de Deus é aquele que dá continuidade à obra do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor, ou se você se afastou da presença de Deus, ou se você tem se sentido nesse deserto seco espiritual, o Senhor te trouxe nessa noite a esse lugar para que você se lembrasse. Aleluia. Porque na verdade você já sabe, mas a gente precisa ser lembrado. Às vezes, irmãos, as obviedades precisam ser ditas no meio de nós. É tão óbvio dizer que o caminho é Jesus, é ou não é? Mas às vezes é preciso ser dito e repetido. É tão óbvio dizer que quem está em Cristo e agora é direcionado pelo Espírito Santo, rios de água viva surgirão no seu interior. É tão óbvio isso. Quando nós olhamos para as Escrituras,
mas muitas vezes não é o que é vivido na prática. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui, talvez para te confrontar um pouco, porque se você tem vivido um evangelho que não tem gerado rio de água viva no teu interior, o Senhor está te confrontando com essa palavra, porque se você crê, como diz as Escrituras, não é como diz algumas pessoas, é como diz as Escrituras, se você crê no Senhor Jesus, rios de água viva surgirão ao teu interior. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você entende isso nessa noite, irmãos? Queridos, eu sou prova disso que eu estou falando para você. Eu sou testemunha, a minha casa, a minha família é prova disso. Alguns de vocês conhecem um pouco da nossa história e sabem dos desertos que nós já passamos nos últimos anos, as provas que nós já enfrentamos, as lutas. Eu quero dizer algo para você nessa noite, cada vez, em cada momento, parecia que o deserto ficava maior, parecia que a prova ficava maior. Cada momento, irmãos, que parecia que não tinha mais saída, parecia que não tinha mais para onde correr. Cada um desses momentos, sem exceção de nenhum, eu testemunho isso para você nessa noite. E minha esposa está aqui, pode testemunhar para você também. Cada um desses momentos, para cada um deles, houve um rio de água viva no meu interior. E alguém cantou aqui nessa noite, e eu me identifico muito com o Jorge Mani com a letra desse hino, porque algumas pessoas no nosso lugar já tinham desistido. Algumas pessoas olharam para nós e falaram: como pode? Como é que pode você estar dando força para a gente na situação que vocês estão? Passando por o que vocês estão passando. Não está em nós, queridos. Não somos nós. É a fonte de água viva que está dentro de nós. Todo dia, todo deserto, toda prova, toda luta. Eu era para sermos um homem irado, revoltado, porque muitas vezes Deus me usou para orar por pessoas e pessoas serem curadas. E um dia eu estendi as mãos sobre a vida do meu filho, numa cama, num leito de UTI, e orei por ele. E no silêncio do Senhor eu entendi que meu filho não sairia daquela UTI. Eu era para ser um homem, irmãos, revoltado, mas eu não consigo. Eu não consigo. Tem uma fonte de água viva no meu interior. E tem vezes que eu tenho que consolar familiares nossos que deviam vir para nos consolar, e eu tenho que consolar eles, minha esposa tem que consolar eles. Eles falam assim: nossa, é tão difícil, né, a ausência do João. E eu estou lá consolando eles, eu fico pensando: meu Deus, eu era para estar sendo consolado, mas eu estou consolando. Como é que pode isso? Essa palavra, é esse rio de água viva. Eu repito o que eu falei aqui: se você vive no Evangelho e ainda não tem esse rio de água viva correndo no teu interior,
Está na hora de parar de armar tendas, relembrando do deserto. Está na hora. Está na hora de parar de ter água no copo e sequidão no teu interior. Está na hora de parar de ter comida na mesa e fome no teu interior. Ei, escute isso nessa noite. Está na hora de parar com sorrisos falsos, alegrias momentâneas, distrações da tua vida e ir realmente na fonte de água viva que o Senhor tem para você. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? É um rio. É um rio fluindo. E quando eu meditava, irmãos, nessa noite, eu estava me lembrando, a gente tirou 2 dias essa semana e fomos fazer um passeio. E ali numa cidadezinha chamada Ituporanga. Alguém conhece Ituporanga, irmãos? Alguém, poucos conhecem. Uma cidadezinha pequena aqui do estado. A gente conheceu ali, irmãos, entre tantas coisas lindas, um rio. Um rio, irmãos, que, óbvio, um pouco maior do que a gente conhece aqui, com mais força, com mais correnteza. E ali naquela cidade, irmãos, tem uma barragem para conter as águas do rio. E a gente teve a oportunidade de ir sobre aquela barragem. É bem verdade que agora ela está com as águas bem baixas, mas nós estávamos ali, irmãos, dezenas de metros de altura sobre aquela barragem, olhando para baixo. E o meu cunhado que nos levou lá disse assim: olha, cunhado, isso aqui tudo, quando a água vem mesmo, quando o rio vem com força, essa barragem não consegue segurar, a água passa por cima. Tem uma barragem, mas que é uma muralha, né? Da largura, né? De uma estrada em cima, os carros passam em cima. Só que tem momentos, irmãos, que a água verte por cima da barragem. E essa tarde, enquanto o Senhor colocava essa palavra, né, no meu coração, mais uma vez eu lembrava daquela experiência. Porque a grande verdade é, irmãos, que um rio não pode ser contido. Aleluia. Aleluia. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a gente vai ver que o Senhor Jesus falou que rios de água viva correrão no seu interior. E quando nós aplicamos e entendemos que um rio não pode ser contido, queridos, um rio não pode ser dosado, você não pode ir lá e pegar de canequinha e tirar o rio daquele lugar. Você pode às vezes até segurar por um tempo, barrar por um tempo, mas daqui a pouco o rio vai fazer o quê? Ele vai jogar por cima da barragem. E aí, irmãos, o Senhor me fazia pensar sobre isso. Assim é a presença de Deus em nossas vidas. Ela não pode ser dividida, ela não pode ser dosada, ela não pode ser tirada de canequinha. Irmãos, tem gente que se alimenta da presença de Deus de canequinha. Tem gente que vem no domingo e bebe um pouquinho da água, aí volta na quarta-feira, bebe um pouquinho da água, daí escuta um louvor que lhe emociona e bebe um pouquinho da água, daí recebe uma palavra profética e bebe um pouquinho da água. Deus não quer isso para você, querido. Deus não quer você bebendo de canequinha na sua presença. Deus tem um rio de água viva para fluir do teu interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer te despertar nessa noite para uma vida abundante. Você entende isso nessa noite? Amém. O Senhor quer te despertar nessa noite para uma vida abundante. Eu não sei se você já conhece há 10, há 20, ou há 30, ou há 50 anos do Evangelho. Não importa, para falar a verdade. O que importa é você parar de beber de canequinha na presença do Senhor. Amém. O que importa é você nessa noite ter essa comporta aberta e o rio de água viva fluir. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele
de água viva correrão no seu interior. Lembra que eu falei, o rio não pode ser contido. Você pode até bloquear um pouco, mas ele vai continuar correndo. Lembra que eu falei, Deus não quer que você beba de canequinha da sua presença. Deus quer que haja uma fonte inesgotável da sua presença. Glória do Senhor. É muito comum, irmãos, quando a gente vem num culto como esse e Deus fala conosco, a gente ter aquela experiência de que o rio começou a correr. Mas daqui a pouco lá na nossa casa parece que está seco de novo. Parece que a torneirinha fechou. Parece que a barragem foi fechada. Como eu falei, é comum quando algumas pessoas recebem uma palavra profética, ou estão no meio de um mover, ou de repente uma mensagem de ânimo, parece que a torneirinha é aberta, e aí parece que vem aquela saciedade por um momento, mas daqui a pouco a secadura volta mais uma vez. Mas se nessa noite você crer em Jesus, como diz as Escrituras, aqui nessa noite, nesse culto, o rio vai estar correndo. Só que amanhã de manhã, quando você se levantar para trabalhar, o rio vai estar correndo ainda na tua vida. A mesma saciedade espiritual que você sentiu nessa noite, nesse lugar, você vai sentir lá no meio da tua casa. A mesma saciedade espiritual que você sentiu nesse lugar, você vai sentir no teu trabalho, porque lá no teu trabalho, o rio vai continuar correndo. Aleluia. Na escola, na faculdade, na bênção, na prova, na luta, na vitória, na saúde, na doença, o rio vai continuar correndo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero falar algo profético para você nessa noite. Se você crer nesta palavra, se você pôr ela em prática, se você crer em Jesus, como diz as Escrituras, acabou a fase do deserto na tua vida. Amém? Acabou essa história de armar tenda no deserto. Aleluia. Aliás, irmãos, Jesus estava mostrando para os judeus: vocês não precisam mais agora armar tenda no deserto. Vocês precisam vir a mim. Vocês precisam beber de mim. Vocês precisam receber do meu Espírito. Aleluia. E aí então rios de água viva correrão do seu interior. Coloque-se em pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Queridos, eu não costumo fazer muito isso aqui, os irmãos me conhecem. Mas o Espírito Santo tem algo tremendo para fazer na vida de alguém nessa noite. Alguém já ouviu a voz de Deus nesse lugar nessa noite? Alguém já entendeu que não dá mais para ter água no copo e sequidão na água? Aleluia. Eu quero convidar aqueles que ouviram a voz de Deus. Foram mais de uma pessoa. Aqueles que ouviram e entenderam o Senhor falando com eles. Aqueles que estão no deserto, não da prova financeira, no deserto espiritual, no deserto da alma. Ou de repente até seja o deserto da prova financeira que tem refletido no espiritual. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a seca que você está vivendo. Mas nessa noite Deus te trouxe a este lugar para que rios de água viva corressem do teu interior. Nessa noite Deus te trouxe a este lugar para que você parasse de beber de canequinha
e mergulhasse nessa fonte eterna, inesgotável e abundante, chamada presença de Deus para a tua vida. Se você ouviu essa voz de Deus falando contigo, eu quero convidar você a vir aqui na frente e receber uma oração nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Santo, santo és tu. Está colocando nessa noite o fim, aleluia, no deserto. Daqueles que estão se colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu não quero só ter água no copo, Senhor, eu não quero só ter comida na mesa.
Que haja vida, que haja renovo, restauração. Enche, Pai, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de aleluia, aleluia, que haja aleluia. rio, que haja fluido. Aleluia, trazendo renovo, trazendo luz. Restaurando o santuário, reavivando, poderia aparecer.
venha trazer um direcionamento, Pai, um ânimo, uma força que precisa. Sobre a vida desta jovem, eu quero estar segurando a tua bênção. Esta jovem, Pai, muitas vezes estamos envolvidos, estamos no meio de uma família linda, abençoada, talvez pareça confortáveis. Parece que ainda existe um vazio, Pai, que mas que nessa noite, bendito, te amo, Pai, por esse calor da vida das tuas filhas. Pai, saia daqui hoje, Pai, com um renovo, uma restauração, um direcionamento. Senhor, que esse rio de água viva correndo do seu interior, Pai, seja suficiente para fazer atravessar essa fase tão difícil da sua vida, sem saída da sua presença, sem voltar atrás, consagrando, Pai, suas vidas a Ti. Pai, sobre a tua vida dessa noite, Pai, Senhor, que sobre o interior da nossa tocada, tão nítido, tão verdadeiro. Nessa noite, Pai, mais uma vez, venha ser cheia do Teu Espírito Santo, renovada, Pai, a Tua presença, que esse rio de água viva flua mais uma vez do Seu interior. Aleluia, aleluia, Senhor, Senhor. Que aqueles, ó Pai, que nesse lugar, Senhor, foram alcançados por Ti. Que aqueles, ó Pai, que nesse lugar estão aqui fazendo propósito diante do altar. Que aqueles, ó Pai, que nesse lugar estão dizendo: Senhor, eu não quero mais beber de canequinha, eu não quero mais beber pequenas porções, eu quero estar cheio, eu quero estar cheia da Tua presença. Não só na igreja, mas na casa, no meio da família, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Que estes, ó Pai, saiam daqui nessa noite, Senhor, cheios da Tua presença, renovados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, com rios de água viva correndo do seu interior. Pai, que a Tua palavra produza frutos, que a Tua palavra traga direcionamento, que a Tua palavra, Pai, venha alinhar propósitos neste lugar, e que acima de tudo em nossas vidas, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Se você puder, aplauda bem forte.
Clínio, do André e o Carlos Eduardo. E eles passaram por um tempo de seca. Eles estavam afastados da casa do Senhor. Estavam, porque o rio voltou a correr. Estão reconciliando-se com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém nessa noite, queridos, para reconciliar? Tem mais alguém? Aproveite essa oportunidade. Amém? Oremos então por essa família. Pai, nesse momento em que a festa no céu, Pai, porque a Tua palavra diz que é isso que acontece. Festa no céu, Pai, quando o homem, a mulher, reconhece os seus pecados. Reconhece, ó Pai, que estava seco, estava precisando ser restaurado, ser reconectado contigo. E nessa noite, Pai, os teus filhos, o Wesley, a Clívia, o Andrew, o Carlos Eduardo, Pai, estão tomando esse posicionamento. Eles ouviram a tua voz que falou: se alguém tiver sede, venha até mim e beba. Eles estavam com sede. E nessa noite, Pai, eles tomam a decisão de vir até Ti mais uma vez. E por isso, Pai, nós como igreja profetizamos que há um novo tempo, ó Pai do céu, sendo estabelecido sobre a vida deste casal, sobre a vida desta família. Nós oramos, ó Pai, e entregamos em Tuas mãos, ó Pai, estes meninos. Senhor, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, os ministérios. Entregamos em Tuas mãos, ó Pai, esta casa, Pai, que precisava até o dia de hoje, não de água no copo, mas de água no seu interior. Não de comida na mesa, mas do alimento da alma. E nessa noite, Pai, nós nos alegramos. Nós celebramos a Ti, ó Pai, com alegria, por a vida deste casal. Que o Senhor perdoe, ó Pai, os seus pecados. Que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida. Pai, que do dia de hoje até o último dia das suas vidas, que eles nunca mais, Pai, venham fechar a torneirinha, nunca mais venham se afastar de Ti. É a nossa oração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E a igreja mais uma vez aplauda com alegria. Amém, igreja? Quantos estão felizes na casa do Senhor nessa noite? Amém?